confusão começa aí. Aí linha de passe não vai ter. Não vai ter. Essa discussão E outra, aprofundada. Não tem essa capilaridade de assuntos. Aliás, eu preciso marcar minha dentista, hein? Eu tô chegando aí, né? Pô, ontem tu pediu ajuda no banco. Hoje tá pedindo ajuda no dentista. Mas vamos falar da briga. Vamos falar da briga. Não, Agora, o senhor falou que o Barbosa ia ter que ir... Não, eu falei que o Flamengo ia ganhar, né? Vamos Não, ser ia justo ter... comigo, né? Tudo bem, calma. Já nós vamos falar do jogo. Vencedores ontem. Já nós vamos falar do jogo. Eu já avisei. O Vamos Corinthians falar vai da ganhar o briga. Santos, o Corinthians vai ser campeão paulista, o Flamengo vai ganhar o Botafogo, o Flamengo vai ser campeão carioca. Mas vocês querem ficar discutindo aí coisas menores? Não, a gente não vai Agora, discutir isso, estamos não. falando de briga. Porque o senhor disse que o Barbosa... Quem ganhou na briga? Ia Eu quero saber ter... o seguinte, Então, eu sei que no campo ganhou o Flamengo. E na briga ganhou quem? o que o Cleiton acertou ali o... Né, Cleiton ganhou a briga? Mas o Cleiton acertou, né? Deu soco no Barbosa e depois saiu, né? Ele deu soco. É esperto, saiu, né? Vai dar um soco no Barbosa e ficar na Na frente verdade, dele. ele dá o soco e o Barbosa Neto tá olhando pra ele ali, né? Meio que a briga era entre Bruno e Gerson depois, né? Começa com o Bruno Henrique, depois vai o Gerson ali também. Os ânimos bem aflorados. Olha lá. Cruzado. O Eduardo Rato, que é um especialista em boxe nesse país, já me ensinou. Isso é um cruzado. Agora, tem muita gente que toma soco assim, em briga, e tem que ir em rodízio de sopa, porque no outro dia não tem Mas os ainda dentes tem pra alguns comer. lá, né? Tem gente que vai rodízio de sopa. Sobe. Mas a O sangue briga... desce também. O dele, no caso, Mas desceu. na briga... Pô, como é que... Você que tá acompanhando essas cenas lamentáveis, a Nath, assim, alertou onde começa Começa a briga, com o Bruno né? Henrique Porque... e o Barbosa ali, quando acaba o jogo. Ah. Se puder voltar à produção logo no começo da confusão, quando o juiz apita o jogo, e o Botafogo melhora no segundo tempo. Quando o juiz apita o jogo, no final do segundo tempo, Bruno Henrique tá ali muito próximo do Barbosa e tem já um negócio ali meio estranho. Tanto é que o Bruno Henrique cai no chão e o Barbosa vai pra cima dele. Poderia ter sido 1000 vezes pior. Se o Barbosa realmente começa a socar ali, eu não sei como é que ia ser. Mas, totalmente desnecessário, né? Então, e aí... Totalmente desnecessário. Não, depois vem na imagem, pega vai muito acabar mal. o jogo, tá o Barbosa já próximo do Bruno Henrique. Já dá uma empurradinha. Aí o Bruno Henrique fala alguma coisa ali, aí ele fica maluco. Aí azedou. Cara, mas ali... E se não tirasse ele ali de cima do Bruno Henrique... Então, eu tenho... O Pedro, Agora, ninguém sabe o que o Bruno Henrique falou. Então, mas o Pedro, você viu que o Léo Ortiz depois fala que todo mundo sabe quem começa, todo mundo sabe quem tem confusão. Eu acho que eles estão carregando muito o Barbosa, todos os atos, os últimos clássicos. Eu acho, ele brigou com o Hulk, né, recentemente. Eu acho que ele ali, quando acaba o jogo, eu não quero aqui ser leviano, acusar ninguém. Não, nem dá, a gente não tá ali, Talvez né? eu faria algo do tipo, que é olhar para o seu adversário e falar 1-0, toma essa aí, ó. Acabou, né, campeão? E aí? Não, mas isso Quem é ganhou? normal, Edu. Pode ter sido. É Acabar normal. um jogo, um começa com clássico, C, você né? olhar pro É. seu adversário que tava ali o tempo inteiro disputando espaço com você virar pra ele e falar 1-0, tchau. Toma aí, vai lá, garotão. No jogo Certeza do Brasil, eles tomaram 4-0. Foi. É uma treta antiga, viu, Pedro? Eu certeza, porque o negócio do jeito que tá, um lembrando do outro, falando... O que teve recentemente, lá em Belém? É verdade. Supercopa. O que teve ano passado que o Botafogo ganhou bastante, provocava quando ganhava? Brasileirão. Você não acha que nasceu ontem aos 48 do segundo tempo Exato. essa briga, né? E eles falam, se eu não me engano, é o Léo Ortiz que fala ali na entrevista na beira do campo, Foi no o final Léo. da partida. É sempre isso, é sempre a mesma pessoa. Então é uma coisa que vem carregada. Flamengo e Botafogo tem pelo menos uma década e meia aí, depois de um hiato de pouco protagonismo do Botafogo, digamos assim, no futebol carioca. Flamengo e Botafogo, desde aquela época lá do Chororô, depois a época do Louco, Sim. depois os anos 2010 e agora novamente o protagonismo do Botafogo ano passado passava muito por vencemos os clássicos, espetava, ganhava do Botafogo, aquele jogo que faz uma penca de gol depois das misturas erradas do Tite. Então isso é muito aflorado ali. Ah, mas é o Campeonato Carioca. Não é sobre o torneio, é sobre o jogo em si. O jogo em si. O clássico. Quem tá na partida, quem tá E envolvido. aí, alguém não levou bem, alguém perdeu, alguém foi pra cima, ficou aquele disse-me-disse. Porque se você reparar, é uma grande discussão de vou te pegar, não vou te pegar, escapa um custo. Quem bota mesmo são poucos, de vez em quando. Parece que ontem encaixou um direto ali do Cleiton. O nosso Cleiton. cruzado. É o Fight Music Show. Agora, eu sei de uma... Ah, que coisa maravilhosa! Este é o caminhão da Briga da audiência. audiência, cara. É a briga da audiência. Olha o caminhão vem com tudo e Lepit. Passando rodo na Lepit concorrência. dá figurinha, pessoal. Lepit. O pessoal agradece. Olha aí, eu quero agradecer a enorme audiência. Estamos nessa estrada
né, em busca da audiência, e agora o caminhão vem... aí treme o carro da do vida, como diz outro. aí vai left. Entendi. E hoje... Aí, tá buzinando. É meio sem freio. E hoje é importante, quero avisar toda a Trazer a equipe... Sula Miranda no mundo E quero avisar... Os outros caminhoneiros, né? Quero avisar toda a equipe que hoje é importante. Todos os diretores estão na reunião ali. Eita, então vamos Estão vendo a gente. Ué? Eu amo vocês. isso? Presidente Renato isso? D'Angelo veio e já falou que vai ver isso? o F90. Então, estamos juntos. Se comporta. Presidente, Edu, diretoria. se comporta. E nós estamos aí, ó. Mas O acho caminhão que já um dia passou, ele hein? vai Vamos esconder nessa. o que ele faz nos outros 364. Não é. Não, pode seguir. Escuta só aí, nós vamos ter que falar 40 minutos do Corinthians aqui, que foi um pedido É mesmo? nobre. Opa. Você não falaria, mas depois... E eu levantei e falei, pô, o que você Ganhou, né? quiser Tá no certo. roteiro, nós Quando vamos fazer. ganhou, o pessoal Bom, ganha nós sorriso. estamos falando de briga. Briga. Só que esse clássico, o Pedro lembra muito bem, sobre algo que vem, e eu acho até que o Botafogo, e nós vamos falar já da parte tática, técnica, carrega algo, assim, extra-campo de um time vencedor, mas que está tomando esse belíssimo Lepit, o passando o rodo, que é o time que não está jogando, e acho que a parte emocional dos caras também ficou aflorada. Né? Edu, assim, em relação ao Botafogo, o Botafogo tá fazendo até agora em 2025 algo parecido com o que fez em 2024. Agora, não há nenhuma garantia que o resultado vai ser o mesmo. Nenhuma garantia. Botafogo 24 começa a temporada com o Thiago Nunes, ele cai depois de alguns jogos do Carioca, vem o Arthur Jorge, depois chegam muito bons jogadores e já tinha um bom grupo ali. O Arthur Jorge faz um trabalho brilhante, o time Sim. escreve a história que escreveu, campeão da América e campeão do Campeonato Brasileiro. Esse ano, com uma parte do elenco que saiu, uma parte do elenco que ficou, o time até agora mostrou pouco. Acho que o Botafogo passa uma impressão que a gente não sabe direito qual caminho que vai seguir. É o mesmo caminho do ano passado, mas são outras pessoas e outros jogadores. Você não tem a garantia que vai ter o mesmo resultado. Eu tenho sentido falta publicamente do dono do clube, que apareceu muito quando o time venceu, ele é muito comunicador, muito carismático. Até agora, nada. Até agora... E já nós vamos falar da busca do A técnico. Sapa voltou, né? Já isso. O auxiliar permanente. Só pra voltar na briga ali que eu tô pensando... Tu gosta, né? Você gostou da briga, né? É porque você não tava lá, né? Eu não gosto de briga. Não foi eu não você gosto que perdeu por Deus. o dente, né? Mas quando tem essa coisa aí, é muito agitado, né? A televisão é imagem. Acho que o Barbosa saiu feliz de ter perdido o dente, tomar um soco do menino lá. Mas quer ver? O olhar... Mostra aí como é que briga ficou o no futebol é meio Barbosa. como disputa de pênalti, eu acho. O torcedor gosta quando não é o time dele. Não é o dele que tá envolvido. Bubu. Aí o cara fica vindo de longe lá. Olha como ficou o teclado do Barbosa lá. Então, ali eu acho que foi o lateral que ele perdeu, né? Foi o zagueiro não, foi o lateral. Mas isso arruma, né? Você vai num bom profissional hoje, você consegue ali colocar ali. Mas o ato ele saiu o pé da vida, Bubu. Agora, outro dia, agora você vai receber meme no grupo de WhatsApp e tal. O Legal. Alex Telles falou do grupo de condomínio também, né? O grupo de condomínio. Chega lá, todo mundo é Ontem saiu o amigo, pé da aqui vida, todo Bubu. mundo quer brigar. O sangue tá quente. É mesmo? O Alex Telles fala Opa, isso. peraí que temos algo bem importante. Não, o Alex de Telles fala bastidores. quando tá nessa confusão toda boa, e ele Alex vai conversando ali, falando, mas chega lá no condomínio, todo mundo é amigo de todo mundo. Aí chega aqui, então assim... Mas nem sempre. Tem muita reunião de condomínio, né, Pedro? Você não, que é. o Pedro é síndico, né? O Reunião Pedro de condomínio é Acho que vai ser difícil. meia hora. Tem reunião. Mas é verdade, porque é o cara que cruza ele no condomínio com a família, passeando com o Sim, cachorro. os filhos. Aí ele tá um pouquinho mais manso. Ué, mas aí um vai pra cima do outro, Aí lá tá no condomínio gatinho, também? só que ali é campeonato. Arena. Gramado, tá com a camisa do time, o torcedor tá olhando, a televisão tá em cima, tem que pagar de valente. E é verdade. Edu sabe. Edu, por exemplo... Eu já vi jogador que provoca, aí ele vai, aí acaba o jogo, ele corre em direção ao mais forte, ao maior. E aí já vai tentando... Mas, Edu, Vira a segurança Edu, dele. assim, Isso aí que tem vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Novidade sempre. A gente não sabe o que o Bruno Henrique falou. Exato. Se foi só uma zoeira de jogo ou se foi algo aí. pessoal. Ninguém sabe. Ninguém sabe. É isso. Mas a questão da provocação ao longo do jogo, de você ali tentar tirar o cara do sério, eu acho que isso é super natural. Isso acontece desde que futebol é futebol. Claro, isso que eu ia falar. E quando acaba o jogo, e aí vai ter que ouvir o Barbosa e o Bruno Henrique para saber de fato o que o Bruno Henrique falou, porque se o Bruno Henrique zoou por causa do jogo, não justifica essa barbaridade aí, não. Não, e o Desculpa. ponto... Se ele falar assim, perdeu, não sei o quê, você fala, o que o Barbosa tinha que ter falado? Vocês tomaram ano passado, tomaram 4 gols nossos. Negócio de taca, né? Então, assim, né? Agora, ninguém sabe o que o Bruno Henrique falou. De qualquer forma, não justifica. Mas que foi algo que o Barbosa, né, se enfurece no momento,
Ô, Nath, eu não vou defender o Barbosa aqui não, nem quem brigou. Mas existe o futebol. Repito sempre essa frase, que é bonita, Bubu, pro pessoal saber. Quem cunhou essa frase? O futebol que existe, que a gente faz aqui, que é uma delícia, a gente não perde de ninguém, tem ar-condicionado, água... Futebol de estúdio. Água futebol fresca. de estúdio é uma delícia. Às vezes não é água, né? Agora, e um futebol lá no campo. Pô, não dá pra controlar a emoção se você perder o cara. Não, é outra conversa lá. E ali é outra coisa, tá Claro que os caras não podem sair na mão ali, mas tem arena, uma... claro. Pô, o cara dá um esbarrão no outro. Não dá pra... Não tem como. Não tem como. O Barbosa foi expulso, né? Além de perder um lateral... Ele, o Gerson... Ele, o Gerson, acho que o Bruno Henrique também. Ele saiu com O De La Cruz, que era pra ser expulso com bola rolando, não foi. Tem isso também. Você sabe que o Capitão Barbosa é um dos personagens do Piratas do Caribe. Que é? Mas Piratas do Caribe. É o pertence à Alexander Disney. Barbosa, zagueiro do Botafogo. Eu chamo de Capitão Barbosa. Capitão Barbosa, que é um personagem do Piratas do Caribe, que é da Disney. Você foi no Piratas do Caribe, o brinquedo? Levou as meninas agora? Eu amo a Sensacional. Disney. Eu amo. Veja, filme e visite o parque, o brinquedo Piratas do Caribe. Capitão Barbosa é um personagem. E a briga? A briga é... Olha, a briga é o seguinte... Aquela análise Você técnica, estaria o que é que onde só nessa você briga viu? aí? Onde você estaria na Onde treta? você estaria nessa você treta viu? aí? O Bruno Henrique, eu acho que ele teve um momento Materazzi. Como assim? Ele incorporou... Lembra a final Copa 2006? O Materazzi chegou pro Zidane, Disney, e falou coisas da vida pessoal, da E família. você é especialista em entrar na mente das pessoas, você pode falar. Materazzi entrou na cabeça do Zidane, o Zidane Ele reagiu, quase que entrou. deu uma cabeçada, eu tava do lado do campo ali, eu falei, calma, Zidane, calma. Você falou você assim? falou Eu tava lá, Era eu falei, você lá? calma, Zizu, calma. Não, mas ele fala em Calma. francês. O Zidane não, perdeu a estribeira, foi lá, deu uma cabeçada. Então o Bruno Henrique entrou na cabeça do Barbosa. Não é possível. Ali. E o Bruno Henrique foi um dos titulares do Flamengo que começaram no banco, né? Ele entrou depois no jogo, Gerson, no primeiro tal, não sei o tempo. quê. O Flamengo ganhou do Bruno Botafogo Henrique. ainda tirando o pé, né? Ainda assim, esse jogo não vale muito aqui e tal, foi meio assim e tal. E foi legal de 1-0, né? Não foi aquele passeio que foi na Supercopa, mas foi o suficiente para ganhar de 1-0. E aí, o Barbosa foi o Zidane. Só que o Zidane, pelo menos, pode falar o seguinte, eu dei uma cabeçada. O cara ofendeu minha honra, ofendeu minha moral, Família, o cara né, que foi no carro. botou a família no meio. Tô errado, merece expulsão, mas ele foi. O Barbosa não conseguiu. Então ele foi provocado, não deu a reação, ele até dá um soco no vácuo. Você pegar nas imagens, ele derruba o Bruno Henrique e vai pra cima do Bruno Henrique. Roda de novo que o Bubu tira é o vai Gerson. analisar a trocação Se o ali, Gerson vai, não Bubu. tira... Ele levou a pior. É. Então ele perdeu o jogo. Olha lá, ele analisa a perdeu na trocação briga. ali. Perdeu o dente. Ele perdeu o dente. Ele perdeu a próxima rodada porque ele tá expulso. Ele foi o maior perdedor do clássico. Cara, ele perdeu tudo. O que você pode perder num jogo de futebol? Você pode perder o jogo, você pode perder a cabeça, você pode perder na briga, você pode perder um dente, você pode perder o próximo jogo. Ele perdeu tudo, cara. Ele foi extremamente derrotado, o Barbosa. Essa é a minha análise da confusão. E Não sei se vocês discordam ou não. Mas numa Onde você briga estaria? como essa, você estaria onde? Entre seria brigar aquele. e bater o O pênalti? nosso companheiro Luiz Fabiano cunhou a frase célebre. brigar e bater Entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro brigar. Né? Você não, você Ajudar prefere bater na o briga, pênalti. né? Você Ele bateria falou, o pênalti. Mas você é entre porradeiro? bater o pênalti e ajudar na briga, eu ajudo na briga. Você é porradeiro? Então, por exemplo, ele foi eliminado pelo River Plate naquele jogo. Ele não bateu o pênalti. Verdade, Mas pelo tricolor. menos o Luciano Fernando ganhou na briga. Ele deu uma voadora lá, um rabo de arraia, salto no vácuo com joelhada. O Luiz Fabiano, pelo menos, ele vai assim, ó, fui eliminado pelo River Plate, Sabe Miguel, mas todos na os briga eu nomes. ganhei. Né? E você? O Barbosa, ele, infelizmente, pra ele perdeu tudo. Tá, mas você que podia estaria perder no onde? jogo. Você estaria na Mudar de porrada assunto. ou no pênalti? A gente quer saber se você bateria o pênalti Quem ou... me conhece sabe Iria que desferir eu sou um socos. cara que eu entro Essa na mente das frase pessoas. Não procede Então, essa parte do nada. Bruno Henrique Então, que você entendeu. eu ia controlar. Essa frase procede Eu, nada. aqui Quem no me conhece Nacional Verde, sabe. o que eu faço todo dia? Eu controlo os ônibus, apazigo aqui. A gente Você é viu- o apaziguador do programa, Nós você? vimos Qual é ontem a minha no Pós missão de São hoje? Paulo. Evitar uma briga tua com a Nath. Hoje, a minha grande missão no programa é essa. Evitar... Eu sei que tem a ajuda do Sou Edu, que está Tô no entre meio, vocês, tô monitorando vocês. mas a minha missão é acalmar os ânimos. Respeito à O cara tá democracia. exaltado. O Pedro às vezes se exalta. Eu, calma, pai. Keep calm. Pra ele ficar calmo. Calme? Entendeu? Então, se eu tivesse ali, ou do lado do Botafogo ou do Flamengo, eu Ok. queria calma. Paz entre os povos. Somos todos irmãos. Não é? Faz a pomba aí pra encerrar A isso. pomba. bonito de falar, Não, não é Na assim, hora não. dá. Não, isso aqui não. O que é isso aqui? Que é isso daí? Não, isso aqui, se você... Sabe aquela coisa da sombra? Ai, Bubu. Quando tem uma luz que você faz um bichinho, você faz assim, por exemplo, na sombra, ó, parece, ó, um cachorro. Au, au, au.
E assim é uma pombinha. Como é que é Você do faz cachorro? assim, ó. Pega uma luz aí. Não tem como fazer. Não dá pra Dá fazer pra fazer aqui? A do cachorro é um pouco o latido. Tem como fazer na mesa. Eu sabia fazer ó, vários a mesa. animais. Tá bom, Mesa, isso colocado. Na mesa dá pra fazer? Olha o barulho da Briga, pomba. briga Olha o à barulho que a parte. pomba Nath, faz. olha lá. Olha lá, Tá vendo? isso não, é Que inacreditável. Eu barulho que a peço... pomba faz? Que artista, hein? Ele imita todos os bichos. Aí, ó, o caminhão continua Aí, eu firme e sou forte. Obrigado briga- pelo briga nome da da audiência. E ele falando de fome. Agora, sabe o que eu peço? Eu peço para que você que está em casa mande queria falar de o seu vídeo para cá para falar dessa briga. Ah, O que era pra você dizer que animal achou você sabe imitar. da briga, do comportamento dos jogadores e mais? lamentável. Muito obrigado. E o meu muito obrigado. A gente quer a sua participação. Qual é o número, por favor? Hein, Praça? Vai, Mais 5511. Sim, importante. Código de São Paulo. Eixo. 96195-9108. Repete aí rapidinho. 011 96195-9108. E o meu muito obrigado. Obrigado. Agora vamos E falar com camisa, um pouquinho... né? Geralmente, sim, pelo muito amor de obrigado, Deus, sem a pessoa fonfon, vestida, nada. Vamos falar agora da apresentação no campo. Por quê? Não só do Fight Music Show aí, da É briga. importante falar de futebol também Vamos nesse ouvir os programa. personagens dele. Tem muito a vamos ouvir explicar. os personagens. Teve, e nós temos que falar. Né? Muito, inclusive. Vamos lá, vamos acompanhar. O Danilo é o tipo de jogador que tem que vir muitas vezes para o Brasil para ser valorizado, né? Porque é um cara que passa, não sei, 12, 13, 14 anos na Europa jogando só nos maiores times, campeão da Champions, campeão de tudo, e questionado. E aí você vê, quando joga no Brasil, sobra de um jeito que nós não conseguimos entender, né? Os que estão aqui no Brasil. É um espetáculo ver esse tipo de jogador escolher vir para o Flamengo. É o mais difícil, né, que vocês falem, que quando vocês falem dele, que não seja jogou muito, senão o que seja joga muito. E aí nós estamos acompanhando os melhores lances da partida, da vitória do Flamengo, 1-0, gol do Léo Ortiz. Ô Pedro, qual foi o maior mérito desse Flamengo que não dá chance alguma para os seus rivais nesse início de temporada, hein? Controlar o jogo. Controlar o jogo mesmo com um time misto. Mesmo com um time misto. Se a gente parar pra ver, o último Botafogo e Flamengo é aquilo, né? O Botafogo com seu time principal, era a segunda exibição do time principal no ano. O Flamengo com seu time principal, clássico, valendo taça. Ontem, ainda que fosse clássico e com toda aquela confusão ali de final de jogo, valendo e tal, não era o Flamengo principal. Era um Flamengo que em campo tinha o Wesley, do time principal, tinha o Léo Ortiz, do time principal. O Arrascaeta ainda não dá pra dizer exatamente que é o time principal, porque tá sentindo qual que vai ser, né? Recuperando, voltando. E o De La Cruz. 3, 4, nem metade dos jogadores de linha do time principal. E ainda assim, começa contra um Botafogo que tenta esboçar, sabe, que teria ali de melhor, pressionando, cria chance, poderia ter feito gol, sabe? Controla o jogo. Então, quando você controla o jogo, mesmo sem ser o time principal, diante de um adversário que não é fraco, é bom frisar, o Botafogo não tem treinador, trocou o interino, isso é maravilhoso, hein, Rafael Prado? Já tinha visto? Troca o interino. Já Cai o nós vamos interino, entra outro aprofundar esse interino. assunto, Anunciou um novo interino. Novo interino. Diante desse Botafogo cheio de lance que o Felipe definições, Luiz também mas de que exaltou o Danilo. isso aí, tem duas personagens pra falar. Um ele já falou que é o Hélio e outro é o Danilo. Sim. Danilo de zagueiro, tá? Sim. E não é zagueiro pela direita não, Pela tá? esquerda. Zagueiro por cá, esquerda, canhota. Então, esse Flamengo misto, ainda tentando entender o que esse time misto vai reproduzir, você vira e fala, o trabalho do Felipe Luiz é bom, ou vem sendo bom até aqui. Porque tem uma ideia de jogo no time principal, o time misto consegue controlar contra o adversário, contra o Botafogo, não era um Vasco que vai pegar agora o fim de semana, que é muito mais fraco, não é um Fluminense, né, tentando se entender, era o Botafogo. E você controla o jogo, você perguntou do grande mérito. Para mim, o grande mérito foi esse. O Botafogo melhora, assim, acho que a Nath falou, né? O Botafogo melhora na segunda etapa. Termina melhor o jogo, né? E não é o suficiente. O Flamengo se defende, tem bola que salva em cima da linha. Quando ele fala do Wesley, é muito interessante porque muito se pensa do Wesley, aquele, sabe, furacão ali pela direita, corredor. O Wesley segura muito bem o Igor, e o Igor tenta participar o tempo inteiro do jogo. Então, bons combates que a gente está falando, e o Flamengo segurando o Botafogo. Acho que o controle num clássico como esse, mesmo com um time misto, foi o grande mérito para mim, Edu. Ô, Pedro, e aí o que chama a atenção mesmo... O que chama a atenção, Edu? Fala. O Felipe Luiz usar time misto, duas formações no mesmo... Quem tem mais elenco no Brasil hoje para rodar? É o Flamengo. Agora, e aí vem uma parte que nesse programa nós temos que, assim, felizmente, ou para alguns infelizmente, eu tenho que aplaudir o Rodrigo Bueno. Ué? Por quê? Por quê? Ele falou do filipismo, ele já trazia
a sua análise, mesmo com Antes 2, de 3 jogos. Antes de acontecer. 2, 3 jogos, ele já pedia vem antes. aí uma nova era. Quantos tempos Sabe eu por pedi quê? a demissão do Tite e a ascensão do Felipe Luiz? Sabe Demoraram por quê, pra fazer Bubu? isso. Porque a Nath falou de rodar o elenco. Esses jogadores, a maioria estava aí. Tava, E tinha gente que não claro fazia que tava. jogar. E agora, Felipe... Vai você. Cara, eu já perdi as contas. O filipismo tem mais de 20 jogos, só uma derrota. A gente só fica falando, uma derrota. É tão fácil pro estatístico. Qual jogo o Felipe Luiz perdeu no comando do time principal do Flamengo? Pro Fluminense, no Brasileiro. Flu, né? Aí não perde mais nada. O cara na base foi até campeão mundial sub-20 com o Flamengo. A nação já sabia, cara, manda o Tite embora, o cara conhece aqui, o cara tá pronto, preparado, estudioso. E o Boto, senhor Boto, ele repetiu o que eu falei algumas semanas. O que ele falou? Ele não te Ele segue? assiste a gente. Ele te segue. Ele também, não sei se ele tá faltando um maravilhosa. centroavante ali, um meia também nele. Vai. Mas é o seguinte, vai. ele falou o seguinte, Cuspir água. eu conheço de técnico. O Felipe Luiz vai salvar a fama dos técnicos brasileiros. É? Ele vai treinar na Europa um dia, time de ponta vai ter sucesso. Você acha que o céu é o limite pra Felipe Luiz? O Boto, que hoje é chefe do Felipe Luiz, ele já previu o que eu previ lá atrás. O futuro do Felipe Luiz como técnico, claro, é muito bem sucedido no Flamengo, né? Mas uma hora ele vai ter convite e acho que ele vai ter chance de trabalhar em time de ponta, equipe de ponta na Europa. E com a capacidade... Não vai dar, ele vai Aí, ó. Não vai aí não vale Assim, Jagger. Ele tá Filipão dando foi no certo, Chelsea, sorte. quebrou a cara. Drogba lá deu uma rasteira nele, não sei o que e tal. Tivemos experiências aqui e acolá, o Parreira, Lazzaroni, o Zico, Vanderlei e tal, mas assim, não teve técnico brasileiro. O Silvinho tá indo bem na Albânia, mas assim, é Albânia e tal, né? Então, é um excelente trabalho. Não, é difícil, mas assim, não é a nata do futebol europeu, né? Convenhamos, né? Ser técnico da Albânia, ele tá fazendo um trabalho espetacular, mas poderia, quem sabe, dar um salto para treinar um time de ponta de uma liga Qual importante. treinador brasileiro que você vê com esse Felipe perfil? Fala pra Luiz. eles lá. Sabe que o Rogério Ceni, quando começou de técnico, cara muito preparado, estudioso, fala outros idiomas e tal, você imaginava, cara, o Rogério Ceni tem um perfil. Ele se cercou já de auxiliares estrangeiros. Verdade. Né? Ele foi treinador do Felipe, Então, não foi? Então, assim, é um cara que tem ótimos treinamentos, né? Quem trabalha com o Rogério Ceni fala que ele varia Caixinha também muito, tem no tem um Santos. ótimo repertório de treinamentos e tal. Mas, assim, até agora ele meio deu... Alguém num grupo nosso aí falou, pô, o Rogério Ceni deu uma estagnada no Bahia, o Bahia venceu agora fácil. Hoje tal, mas... 5, ontem 6 no final de semana. Mas, assim, você poderia imaginar um futuro no exterior para o Rogério Ceni. Acho que talvez fosse até o plano de vida dele, de carreira dele. O Felipe Luiz eu acho que é inevitável. É um cara que ainda tem uma conexão forte com a Europa. A passagem dele no futebol europeu foi de altíssimo nível. Sim, tem ótimos contatos, Atlético de Madrid, sei lá, por qualquer hora. É duro de tirar o Simeone, né? O Simeone uma hora vai sair. Hoje você vai, Bubu. Então, eu acho que o futuro do Felipe Luiz é a Europa. E o Boto, que é o chefe dele, já... Concorda com você. Só faltou você falar, o céu é o limite para Felipe Ele falou, Luiz. eu conheço muito de técnico. Ele já Mas foi qual o chefe de limite vários... pro Felipe Luiz? Se tiver uma frase, Cara, qual quem o tem limite é município. O Felipe céu. Luiz, o filipismo não tem limite. Não tem limite. Não, filipismo não. Pode treinar a seleção brasileira. Pode. Pode treinar. Daqui a pouquinho, deixa ele começar a ganhar um monte de título. Ele já tem 2, né, no Flamengo, né? Já ganhou uma Copa do Brasil. O cara tem poucos meses de técnico principal. Já tem uma Copa do Brasil e uma Supercopa. Correto. Coisa que muito técnico que tá 200 anos não tem. É verdade. Tá bom. Então, aí se ele continua aí, com o Malvadão ganhando títulos, e o Dorival, que já tem já não tá dando química, aquela liga não tá acontecendo. Aí tá umas pauladas aí, o cara fala, pô, quem que a gente vai chamar agora? Perto da Copa do Mundo, um ano e meio? Vamos com... não, o Ancelotti não dá. Deu Cara, o Ancelotti vai ganhar outra Champions, eu não aguento mais, cara. O Ancelotti bater na cara do Guardiola, eu não aguento mais. Não, é Felipe Luiz agora. Não, é que a Ancelotti é outra coisa. eu e a Nath temos algumas afinidades de futebol europeu. Não. Mas Vai, tudo bem. foca no se que orgulha você tá disso. O falando foco é aí. isso. Então, quem vai chamar? Pô, já testou. O Tite já foi lá, em 2 Copas, chega, né? Já não dá, né? Então não vai chamar o E Tite aí, de volta. não vai ser o Tite. Né? Não, mas é que tem um treinador lá, não sei se Fernando sabe. Diniz, A Fernando seleção Diniz brasileira passou tá com lá. o técnico lá. Não deu certo. Não Você deu está certo. acompanhando. Tem um treinador que tá o empregado Dorival lá. dá certo. Tá lá, na seleção brasileira. a Técnico seleção tá sem brasileiro. treinador. Tem um Técnico treinador brasileiro lá. na fila, tá ficando lá só Rogério Ceni e Felipe Luiz, cara. Se a CBF não vai colocar um técnico estrangeiro no futuro, ou em breve, tá sobrando Então isso aí. você acha que o Felipe Porque, Luiz pode parar Mano na Menezes, seleção? já foi, já era, já passou. Hoje vai pro site, Vai falando não tem um monte como. de Hoje cara. não. aí Mas não o que ele tem tá mais. falando tem uma Hoje você certa vai, hoje razão, você vai pro entendeu? site, hoje Tem você uma vai. certa razão Vai do cara cair no ganhando. colo É. do filipismo, talvez a seleção.
Então, eu prevejo para ele, com o sucesso que o Flamengo... O Dorival chegou muito Eu não sei à se vão seleção tirar brasileira o Dorival que teve no Flamengo. Dependendo do resultado das eliminatórias. Mas, assim, o Flamengo tem esse poder. O Flamengo é um malvadão. Então, assim, o Flamengo é meio que um espelho da seleção brasileira. Você triunfa no Flamengo, maior torcida do Brasil e tal, mostra uma grandeza. E aí você se agiganta para grandes saltos no futebol mundial. Diante dessa análise, eu vou jogar pro Pedro uma olha o que você vai jogar pra mim. Eu me perdi um pouco no comentário do Mas eu vou com a Raiz. Eu vou levar a Raiz pra você. Sim, Eu sou um cara diferente. eu não tenho essa Eu vou te passar o capacidade. resumo. É o seguinte. Em resumo, vai. Em resumo, filipismo em alta. E sobre a seleção brasileira, o Dorival é o treinador. Bom, ainda bem que você lembrou. Porque o jeito que ele falou, acho que a seleção estava sem treinador. Eu torço... Colômbia, né? 13 de fevereiro. Lá tem negócio de Colômbia e Argentina, né? Mas eu torço muito... Tem que jogar ainda lá. Eu torço muito para que o Dorival vença, coloque a seleção bem na Copa. Verdade. Eu gosto do Dorival. Mas, ô Pedro, que esse... Não fala até baixinho, os caras não podem ouvir. O presidente lá gosta de um populismo, vê quem que tá em alta e que não dá nem. Ele não é disso, não, imagina. Ele põe lá. Imagina, ele faz isso. Opa! Análise técnica, né? Se É você análise tecnicamente técnica. está Então, o Fernando Diniz estava em alta e contratou. O Dorival era atual campeão, contratou. Tem que ver qual é o treinador do momento, caso o Dorival caia. Isso é um bom ponto. Eu só não sei se exatamente, por exemplo, o Dorival ele balança no cargo, embora possa ficar chateado e tal. O Dorival, em caso de 2 tropeços contra a Colômbia e a Argentina, talvez ele não pegue nem o ovo de Páscoa na CBF, né? O jogo é em março, final de março. Então, aí o técnico do momento, eu acho que aí você caminha muito mais. Vai estar faltando um ano para a Copa, né? Um ano e pouquinho para a Copa, um ano e 3 meses para a Copa. Aí eu acho que talvez você caminhe muito mais para aquela de um nome consagrado, um estrangeiro. E tem que ver se o Felipe aceitaria também, porque ele teve um convite para ir para a seleção brasileira, não como treinador também. Mas aí é aquilo, acho que o cenário de momento. O Felipe, para mim, ele é um treinador que daqui a pouco o torcedor do Flamengo vai estar lamentando que ele vai estar deixando o clube para alçar voos maiores. Ele é um cara que, para mim, eu tô com o Bubu. Isso aí eu lembro que você falou, eu peguei assim, por alto. Me corrija se eu peguei alguma coisa errada. Jamais corrigiria, Pedro. Vai trabalhar fora do Brasil, porque muitas vezes não é só o desejo de trabalhar fora do Brasil. E uma tendência de sucesso. É você ser reconhecido lá fora. É você ser respeitado lá fora. Você já ter uma estrada, um caminho lá fora. O Felipe é o cara que sai de férias aqui, ele vai passar férias em Madrid, porque ele tem toda uma relação umbilical ali com a cidade, com o clube, com o Atlético de Madrid. Verdade. Se não for necessariamente o Atlético de Madrid de início, tem uma outra porta de entrada, mas em algum momento vai estar treinando esse time. E aí acho que sim, para um futuro a médio prazo ali de seleção brasileira, não sei, um pós-Copa de 26 ou depois, o Felipe vai se apresentar como candidato natural para quem estiver sentado lá na cadeira. Acho que para agora... Não sei, Edu, para agora ainda não, porque talvez não vá ter um título fresco ali em março, abril, para virar e falar, ele ganhou tudo esse ano. Mas certamente é um dos nomes mais badalados. A gente debatia aqui essa semana da dificuldade de se identificar bons jogos e boas exibições do futebol brasileiro esse ano, por conta de calendário, de loucura, de tudo mais. A gente falava aqui... E da gestão do elenco, o bom início do Santos ontem, mas não consegue sustentar. Aí o Corinthians, qualidade resolve, mas no segundo tempo parece que segura a marcha. Todo mundo, em algum momento, ele dá uma reduzida na marcha. A memória fresca que se tem é de uma grande exibição do time do Felipe Luiz na Supercopa, que foi o jogo que valeu taça. Então, ele vai estar, assim, nesse debate aí. É aquele nome que... Sempre que cai alguém, Felipe Luiz, está na mira. Então, vai estar se colocando como candidato sim. E ele entra em comparação, né, Edu? Se a gente for pegar as últimas 2 temporadas do Flamengo, em que tem oscilação de desempenho, mudança de treinador, quando chega um treinador que é considerado um treinador para arrumar tudo aquilo que era de confusão externa, para trazer um ambiente mais tranquilo e dar um resultado, porque era um treinador de Copa do Mundo, que era o Tite, as coisas não acontecem. E aí se vê uma diferença muito grande quando o Felipe Luiz assume, como esse time reage. E aí vai muito do conhecimento dos seus atletas, e isso ele conhece muito bem, tanto a base quanto os jogadores que ele teve a oportunidade de jogar e de acompanhar por estar ali. De entender essa característica e saber que dentro do jogo que ele idealiza, quais jogadores podem sair melhor e que posição ele pode ajustar para que isso aconteça, isso tudo é só a favor do trabalho dele. Ontem o Flamengo vai muito bem no primeiro tempo, o Botafogo pouco vai ao campo de ataque, muito pouco. E eu digo, vai muito pouco no sentido de ocupar o espaço mesmo, de ficar ali no campo de ataque. O Flamengo é muito intenso quase o tempo inteiro, e até o Arrascaeta, em dados momentos, ele dobrava ali para fazer a primeira saída ali para pressionar do Botafogo, mas ele era o cara que circulava muito, De La Cruz, né? E depois a gente vai falar da questão da arbitragem.
mas é um Felipe Luiz que entende as características do seu elenco, que extrai o melhor dos seus jogadores e que me parece que os jogadores compraram essa ideia no sentido, pô, dá para jogar desse jeito. E é bom jogar desse jeito. Olha como a gente consegue, olha como ajusta. Quem entra não muda muito a intensidade, não muda muito a qualidade. Então, isso tudo é mérito dele, mérito também de uma gestão que consegue montar um elenco do tamanho que o elenco é do Flamengo. Tem todos os fatores reunidos. Um bom treinador, estudioso, um cara que consegue fazer um trabalho aplicado muito bom. Os jogadores que são muito bons também. Tem que lembrar que tem jogadores fora e que vão voltar ainda, como é o caso do Pedro. Então, tem uma série de fatores nesse Flamengo que agregam ainda mais esse valor ao Felipe Luiz. E eu acho que o fato dele conhecer a galera também deve ajudar muito. Acabou, é contemporâneo de muita gente, deve auxiliar demais. Aliás, eu quero agradecer muito a sua audiência. Hoje nós estamos voando. Graças a Deus, obrigado pela enorme audiência. Continue com a gente, que o Prates vai responder agora. Sério. Música de suspense. Vamos, atenção, para uma trilha selecionada para a pergunta. A cara de suspense dele. Rafael Prates. Pode falar. Um sonhador. Ele vale 100 mil reais essa pergunta? Poxa vida. Essa pergunta é a pinga-fogo. Pergunta ao Textor. O Textor não respondeu ainda essa? Não. Essa é pra você. Então vai. Vou jogar no teu peito. Mata ele e você vê o que você vai fazer. Rafael Prates. Diga. Presente. Uma pergunta pro senhor. Pode até colocar ele, Fábio. Isso. Pode falar. Minha testa tá crescendo. Tá. E, aliás, o penteado que você fez, nós vamos mostrar ainda hoje o penteado. É o cabelo que tá indo pra trás. Vai fazer. Não é a testa, não. Faz isso. Ficou proeminente. Rafael Prates. Pode falar. O Flamengo é o melhor time do Brasil. Eu prefiro dizer que é o melhor time da última semana, Edu. Esse negócio Perfeitamente. esse negócio que é o melhor time. Olha, você não fez nem mistério, cara. Não é. Não, ele é direto. O melhor time da semana é o semana. Corinthians. O Flamengo empatou. Ué, mas engraçado que tá fazendo Bem outra semana. Bahia e Corinthians, bem lembrado, bem lembrado. O Flamengo tem um grande time, todo mundo sabe que é o melhor elenco do continente em relação à qualidade dos jogadores. Tem um treinador que está usando muito bem isso, os jogadores também estão entendendo. Então crava! Lepit! Não. Fala o melhor time do Brasil. Não, prefiro ter um pouco mais de parcimônia, de Palmeireiro. calma. Mas do último meio de semana, porque sábado não era o melhor time exatamente. Então né? desse meio de semana mas vamos ter calma, que o Botafogo tá muito desmilinguido. Carimba! O Botafogo tá muito esfacelado, eu não vou carimbar coisa nenhuma. Calma. Não vou carimbar coisa nenhuma. Tô ouvindo com muita Só tá atenção. pipocando? Não, Carimba! pipocando não. O Flamengo é o melhor. Vamos ver sábado. Sábado o buraco é mais embaixo. Por quê? Sábado, 9h35, não. Umas 10h30, 11 horas da noite a gente conversa. Sábado é outra conversa. É um grande rival também do outro lado. Que tem algumas coisas pra mostrar. Calma. Entenda a empolgação da mesa, dos companheiros. Então quem aqui. é melhor, Botafogo ou Flamengo ou Vasco? O Flamengo tem um time melhor. Flamengo ou Botafogo? Flamengo tem um time melhor. Flamengo ou Fluminense? Flamengo tem um time melhor, mas não ganhou. Foi 0x0. Flamengo ou Palmeiras? Flamengo tá um pouco melhor. Flamengo ou Santos? Flamengo tá bem melhor. Flamengo ou Corinthians? Esse ano? Aí é... Do último meio de semana? Flamengo um pouquinho melhor. E São Paulo? Flamengo e São Paulo. Flamengo tá um pouquinho melhor. Flamengo e Cruzeiro. Flamengo tá melhor. Flamengo e Atlético. Flamengo tá melhor. Flamengo e Grêmio. Aí o Grêmio tá jogando muito bem. Flamengo, pouquíssima coisa melhor. Quase Flamengo Grenal, ou Inter? Aí é... Sou mais Inter. O Inter é o melhor O time do Brasil. Inter, na sua Você não comparou com o opinião, outro, tem mais time pra falar. está jogando mais... E aqueles que falam, eu Vai respeito. complicar mais. Ele quer que você compare com os outros da Série A. Eu falei pra você carimbar e você me deu a chance de Bahia. fazer Bahia, o e Lepit Bahia? aqui. Isso me chama Bahia, atenção. Fortaleza. Bahia E não ganhou Bahia? 9.500, Flamengo e Bahia. E o Fortaleza? Flamengo não é o Fla-Flu. O Vitória tá invicto. Vitória tá invicto. E o Mirassol? Tá mesmo. Bem lembrado, mas tem gostado. Estão. Vamos colocar ao invés do são, estão. O quê? Eu entendo a empolgação de parte da mesa. Não, minha não. O flamenguismo Não é vai ser verdade? muito interessante, mas muita calma nessa hora. Realmente, a Supercopa, o time jogou muito bem em Belém contra o Botafogo. Ontem foi melhor, ganhou um clássico. Sempre ganhar um clássico tem um sabor especial. Mas eu peço um pouco de calma aos assodados companheiros. Peço calma. Não, dê nomes, dê Desde nomes. fevereiro. Dê nomes. Você acha que eu tô agitado? Felipismo Companheiros tá muito parece bem, todo tá? mundo. Acho que você foi contaminado para aquele lado da mesa. Que lado? Totalmente Não, o senhor dê empolgado. nomes aí. Não, aquele lado da mesa tá empolgadíssimo. Sempre Seleção empolgado, brasileira. é minha já, característica. Calma.
E quem já levantou taça esse ano? Parece o pessoal Foi o Flamengo. do Santos quarta-feira passada, com aquele segundo tempo do Neymar. Aí enfrentou o Lanterna do campeonato, não ganhou. Aí o pessoal, não sei se tá tão bom assim. E ontem? Foi mais um capítulo de que jogo atrapalha futebol. Já nós vamos falar disso. Mas então é tudo muito bom, qual o problema? A bola quando rola. Eu falo aí, isso. Ô Pedro, adoro, o legal é isso. O futebol tem as suas... Eduardo Menezes, inclusive, quando tá em cobertura, a gente sabe, já dividimos cobertura. É tudo muito legal. O que atrapalha? O jogo. Que é o estádio, eu quando eu era cedo. repórter, eu tinha essa frase e continuo com ela. A viagem é maravilhosa. A cobertura. Hospedagem. O povo na porta do estádio. Alimentação. Aí chega na hora do jogo. Aí que estraga tudo. Aí estraga, você tem que ganhar. Tem que ganhar. Isso que piora muito o jogo Mas de tem que futebol. explicar Você pra ele precisa que se ganhar não o tiver jogo. É péssimo. Só avisar que com essa vitória, o Flamengo é o líder do Carioca. E o segundo? Segue o líder. O segundo é o Volta Redonda. Voltaço, pronto. Mais importante. E o terceiro? Quarto colocado, Sampaio Corrêa, que eu destaquei aqui. Elogiei o Sampaio Corrêa. Onde está o Botafogo na tabela? Daquele jogo que ele nem assistiu. É meu Nova Iguaçu, a Laranja Mecânica da Baixada. Laranja Mecânica da Baixada, que é a atual vice-campeã do estado do Rio de Janeiro. Mas sábado é Flamengo e Vasco. Vai pode devagar. chegar de novo. Botafogo está em que posição? Sábado Botafogo é o Vasco está em que vai estar sexto lá. lugar. E sabe o que Segura a aconteceu onda. com o Botafogo? Isso é uma boa notícia pro Flamengo. Presta atenção aqui. Olha como é que tá o torcedor do Botafogo aí. Como é que Isso tá? aqui não é o povo na TV que eles mandam aqui. Ontem a excelente Roberta Barroso, que é muito boa, adoro a Roberta. Esse vídeo é maravilhoso. Roberta, Belíssima frase, beijo da Roberta. F90 pra você. Apareça mais, que a gente adora você aqui. Ela trouxe mais a sinceridade em pessoa. Põe. Vamos ver. A torcida do Botafogo. Tô rezando pra ser 1x0 eles e olha lá, mano. Pra não ser, né? Vergonha. Eu não tava fazendo nada em casa. Aí eu fui e vim. Não tá bom o time do Botafogo? Não tem técnico, não tem atacante, não tem zagueiro, não tem ninguém. Tá bom aonde? Só que a gente que é Botafogo, a gente já tá vivendo o negócio desde 1900 e lá vai bolinha. A gente quer resultado hoje, a gente quer Carioca, a gente quer tudo. Recopa, Supercopa, 2 títulos fáceis pra gente ganhar. Nem técnico a gente tem, fica esse maluco careca aí coçando o cabelo que não tem. Poxa! Agora, ano passado deu tudo certo. Mas ano passado teve um projeto. Aí acabou o projeto. Então, o Arthur Jorge veio, ganhou o dinheiro dele, foi título, a primeira coisa que ele fez, meteu o pé. Aí vendeu todo mundo, deu o Tiquinho pro Santos e o bonitão lá do zagueiro não veio até hoje, que tava com a seleção sub-20. A gente não tem zagueiro. Mas vem, Jair. Se Deus quiser, né? Porque a gente não tem zagueiro. Tá difícil a vida do botafoguense? Não, sempre foi difícil. Não, sempre foi. Mas melhorou bastante ano passado. Mas aí pra voltar esse ano e ser um Fluminense da vida? Alô, Jotec, Copa Brasil é o mínimo esse ano. E a Recopa semana que vem? Não tô nem acreditando. Eu só não quero passar vergonha de novo igual passou na Supercopa. Eu rezei pra chover. Eu rezei pra continuar chovendo e cancelar o jogo. Hoje é 2x0 Botafogo, porque eu acredito... Mudou o placar. Não, se Deus quiser, que eu sou botafoguense. Entendi. Eu já bebi. Boa sorte hoje, hein? Axé, mas 1x0 pra ele está no lucro. Alguém E a nessa Roberta? mesa... E a Roberta impecável, não muda o semblante, profissional. Alguém quer Pô, eu ia tranquilizar. chorar. Eu tinha ido com Deus, Eu ia né? beber junto com ele. Alguém quer tranquilizar, alguém quer olhar em uma dessas câmeras aqui, comandadas... Melhor o Bubu, por nossa não. equipe A Bubu é o cara pra isso, né? maravilhosa aqui. Tá Viola, Ele tá é- Nilson, tá Marcelinho. O último que ele tá abraçou. Jiboia, todo mundo. Alguém Braz quer caiu? escolher uma câmera dessa Braz caiu, hein? pra desabafar Cadê o Braz? e mandar um conselho, um alento pra esse fã de esportes? Alguém quer? Talento não, quero motivá-lo. Câmera Eu ali. quero motivá-lo porque Para eu o sou um Jiboia. cara nessa mesa que sou o representante do torcedor. O sentimento do torcedor. E esse torcedor, ele explanou com muita sabedoria. O Botafogo está perdido. Tem um técnico que não é técnico, é um interino eterno. E não tá chega mais. ninguém. Agora chegou um auxiliar O permanente. Botafogo terminou o ano festejando e depois acabou perdendo uma série de peças importantes. Do seu treinador até jogadores de quilate, né? Almada, Luiz Henrique, tal. E agora o Botafogo é um time que é uma caricatura do que foi em 2024. Palavras fortes. Sendo assim, por exemplo, o Botafogo perdeu a chance de um título inédito, a Supercopa, é espetacular. E a Recopa Tem cara que agora? fala, não, é torneio de pré-temporada, é só pra abrir a temporada. Vale taça contra o teu maior rival, cara. Tem que entrar lá e suar sangue. Sangue nos olhos. Enfiar a cabeça na trave, comer Faca grama. nos dentes. E o Botafogo foi lá, não sei o que e tal. Não choveu, mas parou, teve jogo, tomou na isso taca foi uma péssima do notícia Flamengo. pro Botafogo, E né? agora tem a Recopa. Se ficar nesse marasmo aí, não sei o que, vai ser atropelado. Você é o cara que ia levar o alento? Depois, Não, que ele eu quer- falei depois agora a gente pra se ele. exalta. Eu acho Tá que- motivando o Eu cara. acho que esse torcedor tá Motivação, light. isso.
Ele tá light. Ele tá light. Ele tá meio gasolinado. É que ele tá medicado. Paciente demais. Ele precisa explodir. Eu vou te Ele falar. tomou a gasolina. Ele né? fala em vulcão dentro Eu vou te falar que triste ele tá. Ele tem um vulcão. Ele tem um vulcão, é um fogo. Botafogo. O Botafoguense tem um fogo aqui dentro que tá querendo sair pelas ventas e ele tá quase que soltou ali, entendeu? A grande entrevista da Beta Barroso, susto, hein? ela sim, né, muito mais Pela calma, ordem, paciente, Já sóbria, Pedro vai ter que né? falar. Então, o Botafogo tá numa encruzilhada, amigão. Vai ficar deitado em cima dos louros do ano passado? Berço não. esplêndido. Um berço esplêndido? E ele chegou e fez uma acusação grave. Ele falou assim, vamos virar um Fluminense? Porque o Fluminense ganhou a Libertadores E quase caiu. em 23, entendi. depois sofreu no ano seguinte, né? Desmanchou, crise, não Agora sei o quê. eu entendi Mas onde é isso ele que o Botafogo vai virar? O Fluminense do ano passado? O Botafoguense não quer isso. Ele quer taça, ele quer ser feliz, ele quer sorrir, ele quer continuar. tempo de Botafogo. E eu tenho um amigo que ele, inclusive, repete essa frase, inclusive no ar. É tempo de Botafogo, em grandes momentos. Grande abraço pra você, amigão. Ele tá confiante ainda que vão chegar reforços, que o Mantini vai ser o técnico. Eu tô esperando pra ver o Mantini assumir o Botafogo, entendeu? E a coisa não tá acontecendo. Já estamos no dia 13 de fevereiro. Verdade. E o Botafogo, o ano não começou ainda. Tem gente que diz que o ano só começa depois do Carnaval. Verdade. Pedro Ivo Almeida No falou. Rio de Janeiro tem muita gente que Grande pensa jornalista assim. brasileiro. Eu tô aqui. Na minha terra, Rio de Janeiro, muita gente pensa assim. O ano começa depois do Carnaval. Eu penso um pouco diferente. O ano começa depois das minhas férias de janeiro. Né? Então já começou semana passada. Você tá meio Começou eucentrista, semana passada. né? Ok, então, olha, isso colocado nosso sunshine, pelo Bubu. você não sabia? Ô, Pedro, você quer fazer uma parte aí ou posso chamar o povo na TV? Eu fui até checar aqui para não ser injusto. Essa reclamação toda é o mesmo Botafogo que a gente está falando? O torcedor, eu acompanhei o torcedor. Tem 10 jogos no ano. Correto. O time dito principal porque as peças que vão chegar para reforçar, Sim. para repor as saídas não chegaram. Jogou 4 vezes, Correto. ganhou 2. Correto. Perdeu o clássico para o Flamengo, está num outro estágio de trabalho. Correto. O estágio de trabalho do Felipe Luiz é mais avançado do que um time perder as principais peças É e não tem contínuo. treinador. E aí, por conta disso, tem que tomar cuidado para quase não acabar? Eu não estou entendendo. Ah, mas Pedro, eu acho que... Não, calma. Não, eu sei. É que ele tá falando Se a gente treinador. passa aqui Mas todo ele- dia Treineiro. dizendo... que Mas eu acho que é mais Não a tem perspectiva, treineiro. Pedro, do que o resultado hoje. A perspectiva. O Textor não está enganando ninguém. Ele não falou... O que ele falou é, calma para buscar o treinador. Sim, isso aí ok. As peças de reposição vão chegar. O Bubu ali gritou lá de vai ficar fora das semifinais de novo. Ano passado também. O que Já perdeu a me parece- Supercopa. Desse jeito vai perder a Recopa. Não, desse jeito vai perder a Recopa, eu achei Vai seu. ficar fora das finais do Carioca. Vai Começar quando o ano pro Botafogo? Olha, se começar no tempo que começou ano passado, ganhar o que ganhou, Tá bom, né? o teu time que ganhou um clássico só, tu fica aí falando todo dia, mas ganhou do Corinthians, mas ganhou... Meu time ganhou a vai terminar Supercopa no melhor. passado, amigão. E depois? Não foi? Você lembra? E depois? Você lembra lá o Rafael Depois. defendendo? Nem quero lembrar. Não, mas ganhou a Supercopa, era o título que faltava. Então o que interessa é ganhar a Supercopa só. Título inédito. Um time tem que buscar todos os títulos que ele não tem. Pra ser campeão, Isso aí super é campeão de balela. tudo. Mas, ô, Pedro, Eu tô falando de planejamento aqui do clube. O que ele tá Isso aí. falando... Não não põe hino de São Paulo agora, não, porque senão ele Tricolor. vai se Hoje vai jogar empolgar. tricolor, hein? Joga hoje, hein? Joga hoje. É, nós vamos falar já já. Opa, ônibus do Tricolor aí passando. É o ônibus do Botafogo. É a van. Quando você não pensar de... Vai te atropelar, Já o povo na TV. Mas, Pedro... Peço calma. Pedro Não, é que Ivo eu tô... Almeida. Do jeito que o Mas Bubu ele falou, tá falando desabafou, do jeito parece aqui. o Botafogo Vai fechar as que- portas Não, amanhã. mas o Não, Botafogo tá depois de botando ganhar anúncio na Libertadores, primeira você ganhar mão um jogo. pra trazer treinador. Não acho tem que essa- treinador. Tá É uma- anúncio lá é no... uma fórmula Procura-se que treinador. lembra muito ano passado. O cara tá pistola O que com você isso. Não tem o que garantia você não de nada. pode, o que você não pode é achar que trazer o treinador em abril é garantia de que vai ganhar a Libertadores. Isso Brasileiro sim, de novo. é isso aí. Se você estiver buscando para dar um tiro certo, já o cara chega e você começa a... Não tem problema. A gente está aqui todo dia falando que o estadual tem que ser preparação e que não dá para você querer competir lá no talo, na rotação do motor lá em cima, no estadual, na Libertadores, na Recopa, na Supercopa, na Copa do Brasil, pô, no Mundial. Mas é preciso Então, compreender, gente, Pedro, que pro torcedor, claro que ficar perdendo do Flamengo, perder 2 Você vezes, viu- claro que você é viu- uma você coisa viu muito arquibancada? desagradável. Você viu arquibancada? Claro que é. ninguém Claro quer perder que é do Flamengo. péssimo, é o isso que eu tô que eu tô falando é, não é o fim do mundo que estão tentando pintar. Não, fim do Porque aí mundo depois, não é. sabe o que vai acontecer? Aí depois o Savarino faz um jogo bom, um golaço, o Igor Jesus fala, o Botafogo voltou. E aí fica assim, ó, a opinião Mas, é assim. mas não aconteceu isso ano passado? Não, Quando o ano Botafogo passado, começa a não ter resultado. Semana retrasada.
O Botafogo, no primeiro jogo, já tirou o Fluminense pra dançar. Agora já não vale nada. A gente precisa modular. Mas a gente falava disso, a gente falava disso na reta final de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Nossa, o Botafogo agora tá voltando a 2023. Vamos virar 2025 de novo tentando torcer pro Botafogo. O senhor pede razão. Eu torci pro Botafogo ser campeão em 23, não tive sucesso. Em 24 eu torci. Mas torce pra quantos times? Não? Mas, ó, só por exemplo, o Botafogo trocou de interino. Então, olha aí, Pedro. Caçapa, que já tem alguma história recente ali que ele é... Tá invicto. Tudo bem? O Caçapa, ele é o atual interino. O Leiria saiu, então vamos pegar o Caçapa pra tapar o buraco, né? Como é que é? Não, pegaram o Caçapa pra tapar o buraco. Sinuca ou não? Fui chapéu. Tem a buraco lá que é a Caçapa, entendeu? Então o Botafogo pegou o Caçapa pra tapar o buraco até a chegada de não sei quem, o Mancini lá, um técnico europeu que vier. E aí vamos ver, então. Tem que lembrar que o Caçapa é funcionário da empresa do técnico. Você já viu Vocês já viram contratar interino? Contratar interino? Não, anunciar interino. Não, anunciar interino, não. Essa é a novidade pra mim. Acho que assim, uma coisa é a perspectiva. O que houve no passado, tudo bem corrigir maravilhoso. Não tem treinador. Ano mágico, o Botafogo foi muito bem. E eu acho que o botafoguense talvez olhe para o clube hoje e saiba que é uma boa equipe que trabalha no departamento de futebol. Isso tem um peso importante. O que me parece que a dúvida que nós temos aí é a seguinte: se você fizer fórmula parecida com o ano passado, vai ter o mesmo resultado? Não tem garantia de nada. Porque o que está chamando a atenção, por exemplo, olha pro time que começou assim como perder os dois primeiros clássicos do Flamengo, não é garantia de que a temporada acabou. Então, nem tanto ao céu. Mas eu acho que o que pesou aí, Pedro, a curtíssimo prazo, é o seguinte: o jogo que o time fez em Belém foi muito... A diferença foi muito grande. Foi. Então ficou aquela situação. Ontem vai jogar, o time joga com 4 volantes, um zagueiro improvisado, um volante improvisado na zaga, porque não tem um zagueiro. Aí 3 meio-campistas. Deixa eu te contar por que foi tão diferente? Deixa? Deixa. Tem gente do outro lado trabalhando? Não, claro que tem. Mas aí que tá. Aí você, inegavelmente, Pedro, pra você perder pro Flamengo do Felipe Luiz... Acabaram de pedir o Felipe Luiz na seleção da Europa. Aí agora perder pro time do Felipe Luiz é crise? Então vai ter 19 crises. Fala, você tá brasileiro. O equilíbrio é difícil. Senão a gente vai enlouquecer. Esse programa já não é fácil da gente manter a sanidade. O Botafogo, quando entra em campo, tá entrando em campo o campeão da América e o campeão brasileiro. Calma. Você tem uma exigência alta. Sabe o que o técnico falou? Não é você tá entrando assim, vamos fazer aí 10 pontos pra ver se não. É o campeão da América e o campeão brasileiro. Falou pro povo dele lá, seja mais o mesmo time. Que esse ainda não entrou exatamente. Você viu a arquibancada ontem do Maracanã? Você contava assim no dedo. Sim. Porque o recado que está se passando é que a temporada não começou lá. Então, eu consigo entender que você ser derrotado é ruim demais perder clássico. Péssimo. É ruim demais perder clássico. Péssimo. Mas eu não vou sentar aqui pra virar. Acabou! A temporada acabou! Ao contrário, isso é muito bom pra corte. Ele bateu na mesa mais forte do que você. Eu tava tentando evitar. Era pra exemplificar como o recorde do Brenner, é sanguíneo aqui. O recorde é do Brenner. Tem um medidor aqui, porrada na mesa. Na mesa, o Brenner tá liderando. Antigamente tinha aquela máquina do shopping. Ainda tem, nós vamos trazer. Agora aqui é a mesa. Você tá em segundo lugar. A gente pode botar o detector no pouco antes, soca e ver. Eu noto aqui que a mesa tem. É resistente. Você é o torcedor. Mais ou menos. Você que deu entrevista, não balança muito. Você que deu entrevista pra Roberto. Você tem que ser convidado. Manda um vídeo pra gente. Meu parceiro, eu já adorei você. E eu quero saber qual foi a gelada que ele tomou, que ele bebia. Primeiro, tá todo mundo com você com essa gelada aí. Mas segundo, de acordo com o Bubu, ele te daria um abraço, bateria nas suas costas e diria: você tem um vulcão dentro de você, continue, você tem que falar mais, cobrar mais o Botafogo. Já Pedro Ivo abraçaria ele e sentaria para colocar ali... Calma. Olha aqui o Botafogo, olha o planejamento e tal. Não tem negócio de treinador, mas isso aqui não influencia tanto. Eu só tô dizendo que... Eu ouvi o Prats... A temporada acabou em 13 de fevereiro, eu tô maluco. Não, mas a Nath precisa... Que lado você tá, Nath? Não. Você é o do Pedro? A ponderação de Natália... Eu tô com o Bubu. Ela não é muito início de... E parece que você tá com o Bubu também. Nós estamos num discurso aqui, desde o começo, de que início de temporada, a maioria dos treinadores, a maioria em vários estaduais, estão rodando o elenco. Sim, só ver o que o Palmeiras está fazendo. Isso ok. O Caixinha fez isso no Santos, parece que agora vai encontrar um time titular. O Corinthians fez isso, o Ramon fez isso. São Paulo com o Zubeldia está fazendo isso. O próprio Felipe Luiz falou em coletiva que ele não vai matar ninguém por conta de um estadual. Obrigado. Então, assim, tá jogando o jogo da velha. Então, assim... Não! Por que você tanto anota e ele tira, tá fazendo troca de caneta? as anotações de jogo. Tô desenhando, para eu ter base quando falar, quantos titulares jogaram ontem. Exato. Aqui, ó. Do quê? Do Flamengo.
Só Então, isso, assim, tem não que ter toma muito... Mas a comparação é inevitável, Pedro. Então tem que ter muito tem que cuidado. desenhar, porque quando eu vou falar, vocês ficam querendo... Não é. Não é Você isso, tá dando a Pedro. entender que só tem louco É que aqui. a gente O tem que Botafogo entender. jogou mal ontem? Olha lá, vamos ouvir a Nath, que ela Botafogo tá jogou mal escolhendo ontem. o lado. Terminou bem. Não, a pergunta é, o Botafogo jogou mal ontem? Ah, não é... O Botafogo mas não poderia ter jogou bem empatado também. o jogo. O Léo Ortiz salva uma bola, ele bate Sim. na trave. Se empata, ia ser o quê? Também o fim do mundo? Jogou mal, O pergunta. Botafogo jogou mal ontem? Mas não jogou bem. Você entendeu como é que é? Jogou- Assim, segundo tempo jogou bem, Ele não sim. jogou mal, mas ele não jogou bem. Então, assim, aí complicou. É, fica no meio. Então, não Você sei, quer ou não não sei. quer? Olha, Vai aí O lá. um Flamengo tem cada jogou bem no canoa. segundo tempo? Foi razoável. Ah, aí foi razoável. Aí não foi razoável. entendi. Não é. Medida é diferente. Não é medida diferente, gente. diferente. É que foi razoável no seguinte. segundo tempo. Já tá em queda, Rafael Prats? Não tá. Você quer trocar? Vocês estão falando gente. vocês É. quatro simultaneamente. Assim o Fansport não vai entender. Ah, não, Tá mas bom, aí então vai fala tomar. Tem que colocar ordem Ô, aqui. Bubu, é o seguinte. Porque tá todo mundo falando ao mesmo tempo. Bubu, seu E aí blog. o pessoal em casa não Bubu, compreende. só uma coisa. Então, pelo jeito, nós Oh, de temos ontem. um lado que o senhor está falando em cima do apresentador, Porque eu depois fui fã de esportes, indagado. Mas o vai senhor não gostar. falou pra forma ficar quieto, paralela. que é um só que fala? No máximo 3. Ah, então. Agora vocês 4 estavam falando Verdade, juntos. é um limite. E aí passa do limite. Ok. 3 falando ao mesmo É tempo. muita coisa. Um É muita pouco. coisa. 2 Agora, é bom. Três. olha aí as 3 anotações. é o limite. 4 é demais. Não pode. Olhem bem as Mas anotações. cinco falaram junto. Aí eu fui no mundo. Vamos para o Pode povo pegar na aqui. TV. Isso não é Tá achando que é novidade. Pra mentira? acalmar vocês. Calma aí, São.